Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou médico de formação pediatra e acabei no hospital em que eu fiz a formação de pediatra, Hospital das Clínicas, tinha as várias especialidades, entre delas acabei entrando na ebiatria, na chamada medicina de adolescentes. Fiz um estágio de 2 anos lá e acabei permanecendo como assistente depois até hoje. A ebiatria é uma especialidade voltada ao atendimento de adolescentes. É uma especialidade médica de pediatras que acabam fazendo ou uma residência médica em ebiatria ou, após o término da residência em pediatria, se especializam, passam um período de 1 a 2 anos em instituições que atendem adolescente. Com isso você aprende a abordar o jovem nesse momento de mudança, que é um momento de transição importante da vida da pessoa, que é passar da infância para o adulto, com todas as particularidades que esse momento tem. Toda a necessidade de uma abordagem mais específica e própria para a idade. As mudanças são intensas e não só a nível físico, mas a nível também emocional e social. Isso cria uma certa turbulência nessa fase e o médico de adolescentes é capaz de então avaliar o desenvolvimento físico e também ampliar a abordagem de modo com que ele possa perceber riscos e vivências que possam trazer algum mal à saúde do adolescente. A ação preventiva é bem importante nessa fase. A adolescência, ela é toda a transformação que o indivíduo passa nessa fase, como eu já disse, da infância para o adulto, mas dentro dela um dos componentes importantes é a puberdade. A puberdade são as modificações físicas, fisiológicas, funcionais que ocorrem nesse período. Elas não são só a nível de mudanças de caráter sexual secundário, mas elas implicam toda uma mudança do desenvolvimento físico do indivíduo. Características da puberdade é o estirão pubertário. A puberdade se inicia mais cedo nas meninas, por volta dos 9 entre 10 anos de idade, e nos meninos é um processo um pouquinho mais tardio, por volta dos 11 anos. As primeiras manifestações são na menina o broto mamário, o botão mamário, e no menino o aumento do volume testicular. Esse processo ele vai numa evolução até que por volta dos 16, 15 anos a menina praticamente já tem quase que o corpo completo e o menino um pouquinho mais tarde, por volta dos 17, 18 anos. É o último momento, precisa ficar claro, é o último momento de intervenção em termos de processo de crescimento. A partir daí o indivíduo estabelece o corpo de adulto e as mudanças não são mais possíveis de acontecer. Então a puberdade ela é um resultado daquele processo que aconteceu desde a infância, dos cuidados que acontecem desde o período pré-natal, eu poderia dizer, e perinatal, e ela vai não evoluir, de modo que no início dela há a possibilidade de intervenção para minimizar, porventura, qualquer agravo que tenha ocorrido no passado. O estirão puberal ele se inicia pelas extremidades, pés e mãos, depois existe um crescimento do tronco, isso é bem característico e bem nítido de se observar. Logo em seguida, concomitante ao mesmo tempo as mudanças de caráter sexual secundário, na menina a pilificação pubiana, o desenvolvimento de mamas, nos meninos o aumento do genital, ao desenvolvimento da massa muscular. São essas mudanças. O adolescente no início dessa fase ele tem muitas dúvidas e muitas vezes eles não têm como se colocar ou para quem perguntar. Muitas vezes, mesmo numa relação próxima com os pais, existe um certo grau de inibição. Então a gente cria dentro de um processo da consulta a possibilidade do adolescente, sentindo confiança, poder colocar os questionamentos e dúvidas que eles têm para poderem ser atendidos e orientados. Se torna importante, não numa frequência tão grande quanto se dá na criança pequena, né? O indivíduo pode ir com uma regularidade menor a cada 6 meses ou a cada ano, dependendo do momento em que ele está de desenvolvimento, mas é importante pela prevenção e pela possibilidade da abordagem, da detecção precoce de problemas que possam estar sendo resolvidos, para garantir com que esse indivíduo tenha um desenvolvimento saudável. Além disso, existe toda
a necessidade de uma orientação que esses jovens passam, porque eles passam a ter vivências particulares, diferentes das vivências da criança, particularmente em relação à sexualidade ou experiências de risco. Então, o acompanhamento do ebiatra permite a detecção de problemas precocemente para intervenção. Na verdade, a gente não busca a exclusão dos pais. Os pais trabalham junto com a gente nessa situação. Tem coisas que ficam mais fáceis serem trazidas para nós como médicos do que para os pais, né? Mas a gente faz um trabalho conjunto, respeitando a fase o que a gente chama de privacidade e de sigilo da consulta médica. Então existem questões que surgem na consulta que o adolescente tem a oportunidade e o direito de se colocar e de ser orientado, em que os pais acabam não participando diretamente, a não ser que o médico perceba que existe um risco para o próprio adolescente ou para um terceiro. Nesse caso, como a gente está tratando com menor de idade, o adolescente já sabe, a família já sabe de antemão que a quebra do sigilo vai acontecer. Sim, os pais eles precisam estar presentes. O fato de estar presente, ele não implica necessariamente de uma presença física, de uma vigilância em cima. O que eu chamo de presença é uma abertura para a possibilidade de, quando os filhos tiverem alguma situação mais complicada, algo que eles tenham mais dificuldade de lidar, que eles possam chegar aos pais e poderem se abrir, né? Eu acho que e esses cuidados eles não se restringem só à adolescência. Na verdade, esse é um processo que deve acontecer desde a infância, nos quais os pais, a gente fala o seguinte, né? Na infância pequena, nas crianças pequenas, é muito importante que eles percebam sempre uma autenticidade. E, na verdade, na infância é muito importante que eles recebam do pai uma vivência, que o mundo é bom e é seguro para eles. Isso traz para dentro da criança uma segurança interna. Depois, eles passam por uma fase em que eles começam a vivenciar a beleza do mundo. Então, é importante ter essas vivências de contato com a natureza, da arte, até questões de religiosidade ou espiritualidade. E, por fim, na adolescência, a verdade. Ou seja, os pais fazem aquilo que eles falam. Então, essa é a verdade. Isso cria uma segurança para o jovem, né? E aí é com isso com que eles você forma o indivíduo a partir daí. Uma das questões que a gente trabalha muito no atendimento do jovem é a variabilidade do desenvolvimento pubertário. Isso é muito importante. É uma das causas mais frequentes de busca, questões a respeito de se essa puberdade evolui dentro de um processo normal ou não. Então é isso. Os pais eles têm que manter um certo grau de acompanhamento, obviamente, em relação ao jovem. Não é tão possível quanto era na criança pequena, mas mais do que esse acompanhamento físico e de se determinar exatamente onde o indivíduo está, mas assim, acompanhe com uma capacidade de se manter presentes e poder ser um recurso com o qual os filhos possam vir buscar um auxílio quando eles precisarem. Eu chamo de uma presença em quietude, assim, não é tanto numa ação, mas é mais numa sensação de estar lá e poder se contar com esse indivíduo quando você precisar.